Fala galera do Conectivo, tudo certo? Eu sou o professor Joacir Reis e hoje nós vamos falar sobre os limites das placas tectônicas, mais precisamente sobre os movimentos das placas tectônicas. Solta a vinheta! Então pessoal, conforme a gente viu na aula anterior, a litosfera ela é formada por várias placas semirrígidas que estão assentadas sobre o manto. E o movimento do manto, que nós chamamos de movimento convectivo, influencia no movimento das placas tectônicas. E a gente viu na aula anterior também que isso acabou explicando a teoria de Wegener, que nós chamamos hoje de teoria da tectônica de placas. Então, através do movimento das placas tectônicas, nós vamos ter a formação, por exemplo, de cordilheiras como a Cordilheira do Himalaia e a Cordilheira dos Andes. Conforme você pode observar aqui na animação, a Cordilheira do Himalaia ela surge a partir do choque entre as placas tectônicas. Você está observando que o subcontinente indiano ele está subindo, devido ao afastamento dos continentes, e vai se chocar com a placa euroasiática. E nesse choque da placa indiana com a placa euroasiática vai surgir justamente a Cordilheira do Himalaia, tá certo? Como os movimentos das placas tectônicas eles são distintos, esses movimentos são classificados em três tipos: os convergentes, o movimento divergente e o movimento transformante. E a gente vai explicar cada um deles. A formação da Cordilheira dos Andes também surgiu a partir do choque entre placas tectônicas. No caso, uma placa tectônica oceânica e uma placa tectônica continental. As duas estão se movimentando no mesmo sentido. Por isso que nós chamamos de placas convergentes ou movimento convergente. Devido a esse movimento no mesmo sentido, essas placas vão se chocar. Como no caso da Cordilheira dos Andes, nós temos uma placa oceânica e uma placa continental. A placa oceânica ela vem para baixo da continental. E aí vamos formar aqui justamente a Cordilheira dos Andes, tá certo? Nesse encontro aqui da placa oceânica com a continental, nós chamamos zona de subducção. Ok? Então, é nessa zona de subducção aqui que ocorre esse encontro entre a placa continental e a placa oceânica. E daqui a gente vai ter a formação da Cordilheira dos Andes. E nessa formação, nesse choque, a gente vai ter também o surgimento de terremotos e vulcões, que é uma relação que está ligado justamente ao movimento das placas tectônicas. Então, esse movimento que a gente explicou agora é o movimento considerado ou chamado de convergente. Já o movimento divergente ocorre quando as placas tectônicas elas estão se movimentando em sentidos opostos. Conforme você pode verificar aqui nessa animação, nós vamos ter esse tipo de movimento na África, num local que vai formar, na verdade, vai surgir o que nós chamamos de Rift Valley, que a gente conhece, na verdade, como Rift Valley lá no continente africano, que é justamente a separação da litosfera, a separação da crosta, beleza? Então, o movimento divergente ele vai fazer com que isso ocorra, as falhas na litosfera. Conforme as placas vão se afastando, o manto ele vem surgindo. E esse manto surgindo, ele vai formando uma nova litosfera. E se você for lembrar, se você for ligar também ao assunto anterior, foi através dessa explicação que os geólogos estadunidenses comprovaram a teoria de Wegener. Por causa desse afastamento aqui entre a placa africana e a placa sul-americana, fez surgir o que nós conhecemos hoje como dorsal mesoatlântica. As rochas jovens e na costa da África e na costa da América do Sul, as rochas mais antigas, tá certo? Então, através do movimento divergente, a gente vai ter a formação de uma litosfera mais nova. No movimento transformante, nós vamos ter duas placas se movimentando de forma paralela, mas em sentidos opostos. É quando as duas placas vão se resvalar, tá certo? Onde é que a gente pode encontrar? A gente vai ter esse tipo de movimento de placa tectônica nos Estados Unidos. E esse movimento ele vai formar justamente algo que é muito conhecido no meio dos jovens, que é a falha de San Andreas, nos Estados Unidos, ok? Então, devido também a essas movimentações das placas tectônicas, pessoal, a gente vai ter ali uma energia muito grande sendo liberada. E essa energia liberada vai provocar o que nós conhecemos hoje também como terremoto. Fazendo uma relação dos movimentos das placas tectônicas com alguns fenômenos naturais, nós temos os terremotos e os vulcões
são formados justamente a partir desses movimentos tectônicos. Como? A energia liberada através do movimento, através do choque entre as placas tectônicas, vai promover tremores no subsolo. A esses tremores a gente vai chamar, claro, de sismos, né? Ou abalos sísmicos, que a gente conhece mais comumente mesmo, ou popularmente, como terremotos. Esses terremotos, pessoal, eles têm, a gente pode analisar da seguinte maneira. No interior da litosfera, a gente vai ter ali a zona de contato. É onde vai se originar o terremoto, ok? Então, os tremores de terras oriundos no subsolo ou no interior da litosfera, a gente chama aquela primeira geração de tensão ou geração de energia de hipocentro. É onde o terremoto é originado no interior da litosfera. E esse hipocentro, esse choque, essa energia gerada, ela vai liberar ondas sísmicas. Essas ondas sísmicas, quando elas vão sendo propagadas, elas vão chegar na superfície. No primeiro ponto da superfície, onde essas ondas sísmicas chegam, a gente chama de epicentro. É onde o tremor de terra ele é maior, ele é sentido com uma maior magnitude. Magnitude? Mas quem é que mede a magnitude? A magnitude é medida por um aparelhinho chamado sismógrafo. E o sismógrafo ele vai dizer se essa magnitude ela é de 1 ou 10 graus. Mas 1 a 10 graus o quê? 1 a 10 graus na escala Richter, ok? Então, assim é medida a magnitude do terremoto, beleza? Só uma curiosidade, em que o maior terremoto já ocorrido no planeta Terra foi um que ocorreu no Chile, com 9,6 graus na escala Richter. E olha só, pessoal, fazendo uma relação dos terremotos com os limites ou bordas das placas tectônicas, conforme você pode observar aqui no mapa, as bolinhas e os traços mais fortes nesse mapa estão representando os vulcões e os terremotos, que ocorrem com mais frequência. E o que a gente pode observar? Que tanto os terremotos quanto os vulcões, eles estão basicamente ali no limite ou nas bordas das placas tectônicas, tá certo? Então, esse mapa ele mostra pra gente exatamente essa correlação entre os limites das placas tectônicas e a formação de vulcões e terremotos, tá certo? E existe um lugar no mundo, pessoal, onde a concentração de terremotos e vulcões ela é até maior, que é ali ao redor do Oceano Pacífico. Esse local a gente chama, sabe de quê? De Círculo de Fogo do Pacífico, conforme você pode observar aqui na ilustração. Aí você pode me perguntar assim, professor, e o Brasil? No Brasil a gente não vê muitos terremotos. Realmente no Brasil a gente não vê muitos terremotos. Você sabe por quê? Observe essa imagem aqui. Esse mapa, na verdade. Esse mapa mostra exatamente a localização geográfica do Brasil. E o que é que a gente pode observar? Que o Brasil está localizado no centro de uma placa tectônica. E onde é que ocorrem os terremotos e os vulcões? Geralmente nas bordas. Então o Brasil, pessoal, por ele se localizar no centro de uma placa tectônica, ele é considerado geologicamente estável. Ah, professor, quer dizer que a gente não tem terremotos no Brasil? Temos. Nós temos sim alguns tremores de terras. Mas a magnitude desses terremotos que ocorrem no Brasil, ela é pequena. Tá certo? Então, nós estamos aqui numa localização geográfica privilegiada em relação a esses terremotos e essas grandes catástrofes que a gente vê aí em relação a vulcões, né, a terremotos. Só um detalhe, pessoal, quando um terremoto ocorre no assoalho oceânico, esse terremoto ele é chamado de maremoto, na verdade. E são os maremotos que podem provocar o que a gente conhece como ondas gigantes. Mas a gente não conhece apenas como ondas gigantes, a gente conhece como tsunamis, ok? Então os terremotos eles não são maremotos, são coisas bem diferentes. Os tsunamis eles são consequências dos maremotos. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido todo o conteúdo e a gente se vê na próxima aula, tá certo? Valeu, tchau, tchau!